O meu avô foi um dos heróis, digamos, do 5 de outubro de 1910, porque comandou o navio São Gabriel, que estava fundeado no Tejo e que bombardeou o Palácio das Necessidades, onde estava o rei, e o rei dali fugiu para o exílio, para a Ericeira, etc. Portanto, isto é para ir um bocado bem mais atrás, não é? O meu pai e a minha mãe, mas a minha mãe teve um papel mais ativo, mas passivo, digamos, não foi nunca uma figura política, mas foi muito importante na nossa educação, porque também era socialista, republicana, etc. O meu pai foi do MUD juvenil, do MUD, perdão, não foi o juvenil, do MUD, da Comissão Central, foi preso com a Comissão Central do MUD no Aljube. Eu lembro-me quando tinha 5 anos de o ir visitar. A memória normalmente das crianças é só a partir dos 5 anos e coisas que marcam bastante. Isso marcou-me bastante, ir à sala de visitas do Aljube ver o meu pai, não perceber porque é que ele estava encarcerado, ele que era tão boa pessoa, o que é que estava ali, e ter andado assim de colo em colo dos presos políticos que lá estavam a ver as famílias, porque era muito pequenina e achavam graça àquilo, deram-me guloseimas. O Maldonado das Caldas da Rainha deu-me, eu lembro-me perfeitamente, uns quadradinhos de marmelada e oferecia, que a família lhe trazia, e depois eles acharam que tinham que dar àquela criança pequenina que estava ali. Depois também me recordo muito bem de reuniões políticas em minha casa, em que que eram as reuniões do MUD, em que o meu pai dizia que tínhamos de jantar cedo, ir para os quartos e depois não podíamos aparecer na sala de jantar onde eles estavam reunidos, e aquilo era um silêncio muito grande naqueles dias. E pronto, só muito mais tarde é que percebi que aquilo eram reuniões políticas e que eles queriam um mundo melhor, como eu depois quis, não é? Depois, como fui para a escola primária, o liceu. No liceu comecei a conviver com pessoas também mais de esquerda, que pensavam mais como eu e como a minha família. E formámos a Associação dos Liceus, que era proibida na altura, não é? E fomos nós que estivemos na origem da Associação dos Liceus. Uma irmã minha, mais nova, a Teresa, até foi presidente da Associação dos Liceus. Isto até que houve uma reunião de estudantes, de juventude e de estudantes, em Moscovo, e que se quis formar uma delegação portuguesa para participar. Aí já estamos no ano de 61. E nessa altura eu fiz parte dessa delegação, fui uma das pessoas eleitas para ir a Moscovo. Tínhamos que ir a Paris é que nos davam o visto, não é? E para entrarmos depois em Moscovo. Só que eu fui mais tarde porque tinha exames, estava no último ano do liceu, que na altura era o 7º, não era o 12º como agora, e a minha mãe disse que eu podia ir, mas que tinha que fazer os exames primeiro. Então eu não parti com os outros membros da delegação de comboio para Paris, parti mais tarde, e quando cheguei lá já tinha começado portanto, o festival. E na embaixada da URSS disseram-me que não valia a pena eu ir, que não entrava. Então não fui. Aconteceu que, mas fiquei em Paris à espera que a delegação regressasse para depois virmos para Portugal e não sei o quê. Aconteceu que houve um rapaz que veio para Portugal mais cedo, não é? E, bom, no final do festival, mas mais cedo.
do que os outros, e foi-lhe apreendido na fronteira a lista dos participantes, que era uma coisa que ele trazia e não devia ter trazido. E eu estava na lista dos participantes, sem ter participado. Portanto, todos aqueles nomes ficaram com o nome na fronteira, para serem presos ou regressarem. Eu soube disso, que tinha o meu nome em todas as fronteiras de Portugal, e resolvi dar um tempo e ficar por Paris. Fiquei em Paris, e nessa altura já era membro do Partido Comunista. Voltando um bocadinho atrás, em 58, ainda estudante liceal, participei na candidatura de Humberto Delgado, primeiro do Arlindo Vicente, que desistiu a favor de Humberto Delgado, depois de Humberto Delgado. Estive naquelas manifestações, uma delas junto ao Liceu Camões, em que a polícia a cavalo começou a cavalgar sobre os manifestantes, e foi preciso as pessoas fugirem para os cafés, e havia ali um café muito conhecido, que era o Monte Carlo, que era no edifício do Monumental, e eu consegui fugir lá para dentro para não apanhar com o cavalo em cima, e aí foi que comecei a participar já nas coisas. Tinha 15 anos, não era? Começar a participar mais ativamente assim nas coisas. Foi exatamente o marco, foi a candidatura de Humberto Delgado, em 58. Depois, o ano seguinte, com 16 anos, entrei para o Partido Comunista, e depois é que há aquela história da ida ao Festival da Juventude e dos Estudantes. Como estava a dizer, fiquei em Paris. Relacionei-me ali logo com os antifascistas que estavam ali, portugueses, alguns até imigrantes económicos, mas a maioria do meu relacionamento era com os refugiados, não é? Com os refugiados políticos. E nessa altura, e liguei-me ao partido, não é? Liguei-me ao partido em Paris, e nessa altura convidaram-me ao fim de uns meses de eu lá estar para funcionário do partido, e eu aceitei. Quem estava como representante do Partido Comunista em Paris na altura era o Pedro Ramos de Almeida, e eu não só fui para funcionária, como nos casámos. Fiquei a viver com ele. Ele era um quadro importante do partido, do Comitê Central e não sei o quê, e a minha vida depois de casada foi um bocado, felizmente e infelizmente, felizmente porque foi um casamento por amor e foi bom, mas depois começa-se a ter um papel mais secundarizado, porque não se tem as mesmas funções dentro do partido, não é? E ele o partido quis que ele fosse para a Checoslováquia, para Praga, porque era preciso um quadro intelectual e que tivesse a participar numa revista importante, que era a Revista da Paz e do Socialismo, que era editada em Praga, e nessa altura nós fomos para lá, e o meu filho nasceu em 63, em Praga. Aí o parto foi normal, numa maternidade normal. Nós, embora tivéssemos nomes fictícios, mas em Praga vivíamos normalmente, não é? Tínhamos uma casa, e pronto, e tínhamos funções. Ele tinha funções partidárias mais importantes. Eu, naquela altura do nascimento do meu filho, acabei por ficar muito dedicada só à criança, que era muito pequenina, não é? E tivemos 1 ano e 9 meses em Praga, e quando o meu filho tinha 9 meses, fomos para a Argélia. Na Argélia havia a Frente Patriótica de Libertação Nacional, recém-criada, e o partido atribuiu ao Pedro a função de ser o representante do Partido Comunista na Frente Patriótica de Libertação Nacional.
e lá fomos os três para Argel. Em Argel já tínhamos o nosso nome próprio. O governo argelino ajudou muito a Frente Patriótica, os antifascistas portugueses, como ajudou muito os anticolonialistas das colónias portuguesas. Todos os países tinham sede também lá, e houve ali um convívio muito grande entre nós. Eu, nessa altura, a Frente Patriótica tinha uma rádio, que era a Voz da Liberdade, e nessa altura fui para a locutora da Voz da Liberdade e trabalhei na rádio durante os 5 anos que lá estive. Deu-me muito prazer esse tipo de trabalho, embora tivesse também outros trabalhos junto da sede da FPLN, não é? Mas o trabalho da rádio foi assim o que mais me entusiasmou. O meu filho, a criança, não é? Que é o centro que vos interessa mais, não é? Teve os primeiros meses como empregada em casa, e quando fez 3 anos foi para a escolinha e pronto, e teve uma vida normal. Nós lá tínhamos convívio com os outros portugueses que lá estavam, que também tinham filhos, e com as famílias que viviam lá e que eram da frente. Portanto, aí houve uma atividade política muito intensa. Depois, o partido quis que o Pedro propôs ao Pedro vir para Portugal como clandestino, e a mim também, exatamente para... tinha sido preso e tinha saído do partido um funcionário do partido que apanhava o setor intelectual e estudantil de Lisboa, e havia essa falha que era preciso preencher, e o Pedro veio exatamente com essa tarefa, e eu vim com a tarefa que o partido dava às pessoas, porque quando era uma família, só um é que podia ter atividade política fora de casa, não é? O outro tinha que tratar da casa e que tinha que dar ideia de uma família normal. E nesse caso fui eu que fiquei. Mas era uma tarefa também muito importante, a defesa da casa, e o facto de fazer com que a Pito não desconfiasse que aquilo era um casal clandestino, e era muito importante e muito desgastante, não é? Porque a pessoa estava sempre com... Eu tive que decorar, saber a vida dos vizinhos todos, decorar os carros que estavam estacionados na rua, quando aparecia alguma coisa nova e suspeita, alertar. Depois, o meu marido, que tinha trabalho fora de casa, não é? Depois havia uma senha que era preciso pôr para ele poder entrar em casa, se estivesse tudo bem. Se a senha lá não estivesse, ele não podia regressar a casa. Embora eu vos diga, e tenho dito, que não foi o ideal para mim, não foi isso que eu queria exatamente, mas percebi que era indispensável que esse lugar fosse preenchido, não é? Em relação à criança, que tinha 5 anos, nós estivemos na clandestinidade entre 70 e 72, portanto, no interior. Para já passámos a fronteira a Salto, que foi muito penoso para o miúdo, porque foram muitos quilómetros que nós dissemos que vínhamos para Portugal, para uma terra nova, para uma casa nova, e que ele, dissemos, a uma criança de 5 anos, não é? Portanto, com uma linguagem que se adaptasse à idade dele, e que havia os feios e os bonitos, que eram os maus e os bons, portanto, que íamos ter que viver de uma determinada maneira, que ele não podia ter contacto com outras crianças, nem com família, nem com mais ninguém, que ia ter outro nome, demos-lhe a possibilidade de ele escolher o nome que quisesse,
E a própria passagem a Salto, ele acabou por vir às Cavalitas do Pai quase todo o tempo. Foram muitos quilómetros, muita tensão. Houve uma coisa muito desagradável, que aquilo, eram passadores que o partido contratava para fazer esse trabalho, não é? Passar as pessoas para cá e para lá, não é? Que normalmente eram também passavam contrabandistas e passavam... e o passador e eu levava um saquinho pequenino com os brinquedos do meu filho e perguntei ao passador se podia transportar, nós não podíamos transportar nada, não é? Se podia transportar o saquinho. Ele disse, pode. Depois chegou a meio do caminho e disse assim, olha, o saco já não pode ir, tem que deixar aqui ao pé desta árvore. E o que é que eu me lembrei? Descoso, aquilo foi no inverno, não é? Descoso o forro do casaco e atiro uns automóveis assim, aqui para dentro, não é? E transportei comigo aquilo que ele queria que eu deixasse ali no meio da rua, do campo, não é? Aquilo era campo, é um campo. Era em Trás-os-Montes, na zona de Trás-os-Montes. Mas o miúdo, embora viesse às Cavalitas do Pai e tudo, depois chegámos a uma pensão em Chaves, onde dormimos, e ele vomitou, quer dizer, vinha numa tensão nervosa muito grande, que se manifestou depois por aquele vomitanço todo lá na pensão. Pronto, depois no dia seguinte o partido organizava as coisas todas, não é? Tínhamos um carro à espera, etc. Viemos para Lisboa. Em Lisboa tivemos em 2 casas clandestinas, a primeira na zona do Campo Pequeno, entre o Campo Pequeno e a Avenida de Roma, Oscar Monteiro Torres, que era uma casa mobilada, mas depois era uma zona que a minha família frequentava também e vimos que era perigoso, podia encontrar alguém. Eu fiquei com a ideia que tinha visto uma tia minha e que era perigoso, porque era uma zona muito movimentada por pessoas das nossas famílias e assim. E depois fomos para a Picheleira, portanto, para uma zona já menos possível de encontrar pessoas conhecidas. Depois ficámos lá nessa casa e aí a criança tinha uma vida muito limitada, não é? O pai jogava com ela com uma bolinha de trapos no corredor, futebol, e brincava, e a bolinha de trapos devia só não fazer barulho para os vizinhos, não é? Ele não podia ter contacto com nenhuma criança, só ia à rua quando eu ia às compras comigo, estava sempre dentro de casa. E depois eu lia-lhe histórias, pintávamos, fazíamos coisas de plasticina, aquelas coisas todas para o entreter e para que ele não tivesse o prejuízo dele fosse o menor possível, não é? Houve uma circunstância um bocado interessante, é que ao nosso lado eu percebi que vivia uma senhora, que ia lá um senhor a casa de vez em quando, não é? Portanto, devia ter uma vida de ter uma casa posta por um cavalheiro qualquer, não é? Qualquer coisa assim, foi tanto quanto eu percebi, porque eu tinha que perceber a vida dos meus vizinhos, que é uma coisa horrível, mas pronto, mas tinha que o fazer. E o senhor... E eles tinham um filho, mais ou menos, eles ou ela tinham um filho mais ou menos da idade do meu, e a mãe também não queria que a criança se desse muito com os vizinhos, não é? E então essa circunstância fez com que eles fossem para a varanda da casa e de um lado para o outro conversavam e brincavam com carrinhos e uma não sei o quê, e isso deu um certo colorido à vida dele durante aquele período em que estivemos nessa casa da Picheleira, porque tinha o menino do lado que ia também para a janela e por razões diferentes não se davam com os outros, não é? E pronto.
E depois, em 72, viemos para a legalidade, que foi quando ele fez 7 anos e que obrigatoriamente tinha que vir para a escola. E o Partido Comunista deu-nos 3 hipóteses. Uma era vir viver com a família, ora, atendendo que ele tinha vivido no estrangeiro a vida toda, conhecia muito pouco a família, só nas férias é que estivemos juntos e não sei o quê, e não tinha relação nenhuma com a família, e nós achámos que não. Ou até era ir viver para um colégio interno na União Soviética, que iam também muitos filhos de funcionários do partido para lá. Achámos uma ideia horrível, a criança não tinha culpa de ter nascido e nós entregávamos a uma instituição na União Soviética, não é? Por melhor que fosse. E havia a terceira hipótese, que era eu sair com ele para a legalidade e o pai continuar como funcionário clandestino. E foi essa que nós optámos. Então fomos outra vez a salto para Paris e depois viemos os dois para Portugal de avião, a partir de Roma, onde o meu pai estava, e que conseguiu um passaporte no consulado, só de vinda para Portugal e de duração de 48 horas. O cônsul era uma pessoa que não se pode dizer progressista, mas pelo menos dialogante, e não quis, por exemplo, que o filho viesse para Portugal para ir à guerra colonial, e assim tinha tido assim umas posições, e então, porque em Paris não me deram passaporte, mas em Roma deram, e nós viemos de avião como a PIDE não sabia, felizmente nunca nos apanhou em Portugal, não sabia que tínhamos estado clandestinos, como se eu, ao fim de muitos anos do exílio, viesse para Portugal, com o perigo de ser presa, coisa que conversei com o meu filho e disse que isso podia acontecer e que ele ia comigo para a cadeia e essas coisas todas. Mas não fui, embora tivesse o PIDE à porta durante um ano, PIDES à porta durante um ano. Aquele tipo de PIDE que era de gabardine e óculos escuros e que não tinha como disfarçar, ali estava sempre a acompanhar os nossos passos, os meus passos, não é? E eu não tive atividade política durante esse primeiro tempo, só depois, mais tarde, é que voltei. Não, eu estava como funcionária do partido e estávamos a viver na Checoslováquia, em Praga. Engravidei e tive o filho, portanto, nessas condições. Que idade tinha nessa altura, quando engravidou? Eu tinha 20 anos e ele nasceu quando eu tinha 21. E o seu companheiro estava consigo nessa altura? Já eram casados? Já éramos casados, já vivíamos, éramos os dois funcionários do partido e eu, portanto, tive a criança nessa altura. Das minhas implicou, mas do meu marido não. Das minhas implicou. Tanto que eu, depois em Praga, a única coisa que fiz foi tomar conta do bebê que tinha nascido. Não é? E nós tínhamos nomes falsos, mas tínhamos uma vida livre, não é? Em Praga não tínhamos PIDE à porta, não é? Tínhamos uma vida livre. E ele nasceu numa maternidade normal e com os cuidados médicos todos normais, que eu tive também durante a gravidez. Isso foi muito duro para mim, o facto do meu filho ter nascido e eu não ter a minha mãe ao pé foi uma coisa que eu senti muito. Mas nem tinha a minha mãe, nem tinha ninguém, não é? Portanto, mas da minha mãe eu estou a referir porque senti isso muito. Eu pensava assim, se a minha mãe estivesse aqui, ajudava-me como é que se fazia isto ou como é que se fazia aquilo. Lembrava-me disso muitas vezes, não é? O apoio que ela me poderia ter dado se estivesse junto de mim. E realmente não tinha ninguém de família, não tinha ninguém de família.
A comunicação era uma dificuldade porque eu não sabia checo e eles só falavam russo nas escolas. Além de checo, as crianças aprendiam russo. Hoje, se for a Praga, que é uma cidade, aconselho-vos, porque é uma cidade lindíssima, lindíssima, Arte Nova, é uma cidade lindíssima. Hoje, eu depois voltei lá, agora já mais recentemente, toda a gente fala inglês, mas toda a gente fala inglês, até o motorista do táxi, do autocarro, o empregado dos cafés, quer dizer, toda a gente fala inglês, mas na altura não, falavam checo e falavam russo. Portanto, eu não me fazia entender, o meu marido, e aqueles mais velhos, do tempo da ocupação alemã, falavam alemão, embora não gostassem de falar alemão, eles sabiam alemão. O meu marido, que era de Direito e tinha estudado, que tinha tido alemão como cadeira obrigatória, ainda arranhava um bocadinho do alemão. Pronto, com algumas pessoas mais velhas conseguia comunicar em alemão. A pouco e pouco eu fui dizendo assim umas palavrinhas, não é? E depois há a língua gestual também, quero isto ou quero aquilo, não é? E nós não tínhamos muito convívio com as pessoas do país, não é? Tínhamos só com alguns portugueses que lá estavam. Normalmente é o convívio que depois a pessoa junta-se, não é? À comunidade portuguesa. No fundo, foi... Eu era muito nova, mas eu achava que não era muito nova. Achava que tinhas uma experiência já de vida e tinha a minha experiência de vida. Mas hoje, voltando atrás, acho que era realmente muito nova, não é? Embora eu não pensasse isso. E senti uma responsabilidade muito grande daquele serzinho que ia nascer, e senti sobretudo a preocupação de não poder dar uma vida completa. Sabia que ele podia não ter uma vida completamente normal, não ter outras crianças para brincar, não ter o seu desenvolvimento, e tentei, dentro das minhas possibilidades, superar isso o mais possível. De certo modo, ele terá os seus traumas talvez, mas de certo modo acho que consegui, porque ele hoje é um adulto realizado, normal, que teve uma vida profissional, tem uma vida profissional bonita, portanto, de certo modo não se refletiu muito no adulto que ele hoje é, não é? Mas tive sempre muito, era a minha preocupação maior, era que ele crescesse, além de saúde mental também, não é? Teve influência de não ter tido mais filhos, porque achei que um filho, pronto, era muito bom, muito reconfortante, uma alegria muito grande, mas ter mais, isso ia pesar muito na nossa vida e sobretudo na vida de uma outra criança, não é? Porque não lhes podia dar condições excelentes de vida, que é o que os pais gostam de dar, no fundo. E isso pensámos muitas vezes, não ter mais filhos. No nosso caso, como estávamos em Praga, eu fui seguida por é muito diferente de quem estava clandestina em Portugal, não é? Como eu estava no estrangeiro, eu fui seguida durante a maternidade por um médico, sempre. Fiz o parto num hospital e a criança teve logo cuidados médicos e pediátricos, portanto, nesse aspecto fui muito privilegiada, estive muito bem. Nos 2 anos que tivemos clandestinas em Portugal, ele só foi uma vez ao médico, que era um médico do partido, fomos à casa deles, era uma médica, aliás, porque se queixou muito de dores de barriga, e nós começamos a ficar um bocado preocupados e então o partido arranjou-nos essa pessoa que dava
depois percebemos apoio a várias casas clandestinas, e foi visto então por essa médica, que chegou à conclusão que era um bocado psicológico, não é? As dores de barriga não eram, felizmente, não tinham nada de físico e de qualquer coisa que ele tivesse, de qualquer doença que ele tivesse, mas era um bocado da situação em que ele vivia que o afetava, e ele sentia aquelas dores, não é? O que também não é bom. Foi uma gravidez solitária, não tive ninguém que me passasse esse tipo de conhecimentos. Baseei-me um bocado na minha família, porque os meus pais tiveram 5 filhos e pronto, eu tinha uma irmã mais nova, os outros eram mais velhos, mas portanto havia só um bocado de experiência de vida, não é? Digamos, mas não tive realmente essa partilha de conhecimentos e portanto, nós tínhamos dificuldades até porque no tempo em que ele nasceu não havia fraldas descartáveis, não é? Até as fraldas era preciso lavar. E depois eu fervia as fraldas e depois mais não sei o quê, mas isso foi a pediatra que me foi dando algumas indicações de como fazer, como preparar depois, quando eu deixei de ter leite, o leite do biberon, não é? E todas essas fases da vida da criança foram feitas sempre pela pediatra, não foi a família que pôde ajudar nem interferir. O que é pena, porque há conhecimentos assim ancestrais que ajudam muito porque uma mãe sente-se muito isolada quando era a mãe, era o núcleo familiar muito pequenino, era a mãe, o pai e a criança, não é? Foi um pedagogo norte-americano que escreveu um livro para a ajuda das mães, não é? Chama-se Benjamin Spock, e esse livro foi a minha bíblia, ajudou-me imenso. Qualquer coisa que ele tinha, eu ia ver ao Spock, o que é que seria, como hoje nós vamos à internet ver, não é? Naquela altura não havia, mas o Dr. Spock ajudou-me, foi a minha bíblia. Que em Portugal era mais fechado, havia o planeamento familiar, que tinha um gabinete, não é? Mas havia muito pouca informação. Eu, nesse aspecto, fui um bocado privilegiada. Olha, alguma coisa havia de ser bom. porque tive mais informação, sim. Não sei, à medida que há mais informação, como eu lhe disse, que há mais informação, menos necessidade há de fazer aborto, não é? Porque a pessoa usa um método que dá para não engravidar. Mas conheci pessoas, amigas, que tiveram que fazer e fizeram conscientemente, não é? E eu sempre defendi que devia ser legalizado. E quando aqui foi a Assembleia da República acabou por aprovar, depois de ter desaprovado, mas não sei o quê, e feito o referendo e essas coisas todas, eu acho que foi um passo em frente, portanto, um passo positivo para a mulher, sobretudo, que é dona do seu corpo e que deve fazer ou não fazer conforme acha que deve, que precisa. Agora, não é um método contraceptivo, não é? É um recurso. Sim. Quando os outros falham. Sim. Quando estava em Praga, era só pela via do partido, portanto, só de vez em quando, e levava muito tempo a chegar. Portanto, uma carta. E a família também, para cá, também era. As cartas iam para Paris, pelo correio. Por exemplo, a minha mãe escrevia para Paris para um endereço, tal, e depois dali é que faziam. Portanto, quando eu estive na Argélia, normalmente houve uma irmã minha e o meu cunhado que estavam,
exilados na Suíça, e nas férias íamos sempre passar lá uns dias com eles. Minha mãe pagava as viagens, claro, e íamos lá passar uns dias com eles. Aí, pronto, além de estarmos juntos, era também mais fácil a correspondência por carta, também, quando não estávamos juntos, claro, porque mandávamos da Argélia para a Suíça, para a minha irmã, e depois ela fazia chegar. Mas é uma coisa que sabe a pouco, não é? Assim, uma coisa que sabe a pouco. A minha mãe quis ir à Argélia, tirou um visto e foi apreendido o passaporte na fronteira e não a deixaram ir. Não apreenderam, mas não a deixaram ir. Porque desconfiavam desta relação? Sabiam que eu estava lá, claro. A Pito sabia. Nós estávamos legalmente, não é? Não tínhamos uma vida. A Pito sabia tudo o que a frente fazia e tinha infiltração. Sabiam que eu estava lá. Uma das razões que eu não fui presa quando vim para cá foi exatamente porque eles pensavam que eu me mantinha no exílio, não é? E se soubessem que eu tinha estado cá clandestina, tinha sido outra coisa. Eu, depois de ter tido o meu filho, a minha atividade política foi muito menor, tirando na Argélia, em que ele teve como empregada até aos 3 anos e depois esteve na escola. E então eu aí tive a rádio, tive atividade política normal. Há uma coisa que tem explicação, porque é uma questão de segurança, mas que é muito penalizador, sobretudo para as mulheres. E dentro do Partido Comunista isso existiu, não é? Isso existiu. As pessoas... nós tínhamos que dar a imagem de uma família burguesa normal, não é? Em que o Pedro, o meu marido, fingia que era professor e saía para as aulas e não sei o quê. A mulher era doméstica, estava em casa e tomava conta do filho. Portanto, a minha atividade política passou a ser quase nenhuma, a não ser aquilo da segurança da casa, que era-me atribuída essa responsabilidade a 100%, não é? Dentro de casa, o meu marido, quando estava, participava, e sempre foi assim, participou sempre na gestão da casa e nos cuidados com a criança, mas praticamente posso dizer que estava entregue a mim, não é? Estava entregue a mim, porque eu é que estava ali o dia inteiro, com aquela função. Foi uma coisa que me revoltou um bocado. Senti um bocado que se não tivesse casado e tido filhos e não sei o quê, eu teria tido outro tipo de vida que se calhar também gostava, não é? Mas gosto muito de ter o meu filho. Era uma questão também de sobrevivência da clandestinidade. Tínhamos que ter... Aqui em Portugal seria muito estranho a mulher sair para a rua e o homem ficar em casa a tratar da casa, não é? Sobretudo nos anos 60, não é? 60 e 70, princípios dos anos 70. Portanto, ainda hoje é estranho, quanto mais naquela altura. Seria muito anormal ser ele quem tratava da casa e do filho, não é? E nós não podíamos ter uma vida que desse nas vistas de maneira nenhuma. Tínhamos que parecer um casal normal, com uma vida familiar normal, e isso foi um bocado à custa das mulheres, do trabalho das mulheres, de outro tipo de trabalho das mulheres. Claro que houve sítios que eu conheço, dentro do Partido Comunista, por exemplo, em que havia tipografias clandestinas. Aí nenhum tinha trabalho exterior e os dois podiam ter trabalho
na tipografia, de editar o Avante ou de outro material do partido e não sei o quê. Aí havia uma divisão de tarefas, mesmo que houvesse filhos, havia uma divisão de tarefas muito mais equitativa, não é? Mas no meu caso, no nosso caso, portanto, que ele tinha o setor intelectual e estudantil de Lisboa e tinha reuniões clandestinas com essas pessoas, não é? Estava fora de casa, tinha casas ponto de apoio onde ia reunir com as pessoas legais, não é? Com a população. E eu ficava em casa, portanto, e aí... Mas eu aceitei, eu sabia que era assim, eu aceitei. Às vezes revoltava-me, mas eu aceitei. Não fui ao engano, não, isso não. Eu, antes da criança nascer, portanto, durante a gravidez, eu tive muito trabalho, por exemplo, de traduções, de coisas que eu fazia em casa, mas que era trabalho, não é? Traduções, de escrever documentos, tive muito trabalho assim. Depois do meu filho nascer, há uma fronteira aí muito grande, eu acabo por me dedicar a ele e ao crescimento dele. E tínhamos sempre reuniões, isso tínhamos. Com outros funcionários do partido, tínhamos sempre reuniões e discutíamos a situação política, e estava a par das coisas e isso tinha sempre, participava sempre nas reuniões e assim, mas trabalho efetivo não tinha. Pronto, ele em Praga saiu de lá com 9 meses, não é? Não foi? Mas esteve sempre comigo. Em Argel, quando teve 3 anos, foi para a escola, uma escolinha internacional, e esteve lá até aos 5 anos, não é? Depois da clandestinidade não teve nada, não é? Claro, éramos nós que brincávamos com ele e que fazíamos coisas com ele e que tentávamos desenvolver e conseguimos, mas foi já quase no fim, antes de ir embora, que uma pessoa nos desse uma televisão, que nem televisão não tínhamos, uma pessoa nos desse uma televisão, e isso foi um bocado um fator engraçado também para ele, porque os bonecos animados, aquela coisa é diferente do que estar com os pais sempre a fazer joguinhos e a colorir, não é? A televisão é um mundo que se abre um bocado para as crianças, mas isso foi durante muito pouco tempo, antes de nos virmos embora. Depois, quando ele podia entrar na escola aos 6, mas podia-se entrar até aos 7, não é? E ele entrou mesmo no limite, tinha 7 anos. Entrou na escola e depois fez o percurso normal, fez a escola primária, o liceu, a faculdade, fez o percurso normal. A escolha da escola foi uma escolha também muito pensada. Havia uma escola que era o Fernão Mendes Pinto, que tinha um tipo de ensino muito engraçado e eram pessoas progressistas e não sei o quê, mas não tinham vaga, e eles mesmo do Fernão Mendes Pinto aconselharam uma escola mais pequenina, que era a Arvore, que também era uma escola muito progressista, e eu pude falar com a diretora e explicar-lhe um bocado o passado dele e portanto, para ajudar à integração e até, como era uma escola mais pequena que o Fernão Mendes Pinto, até teve essa vantagem, não é? De ser, ele ter uma especial. Mas ele adaptou-se muito bem e foi sempre muito bom, adaptou-se muito bem. Eu acho que ultrapassou, se teve trauma, ultrapassou, porque nem no percurso escolar, nem no percurso... Depois eu tenho uma família muito grande também, muitos primos, muito não sei o quê, e aquilo tudo, quer dizer, ajudou a que ele se adaptasse com muita facilidade.
portanto, ele tinha atividade, na escola tinha ginástica e não sei o quê. A única atividade que ele teve foi música, fora da escola. E depois, quando saiu na altura era a 4ª classe, agora é o 4º ano, não é? Foi para o Conservatório de Lisboa, porque tinha uma escola a funcionar lá dentro do Conservatório. E como ele estava em música, foi para o Conservatório para ter o ensino normal mais a música. Mas nisto chegou o 25 de Abril, que nos fez tão bem, que foi tão bom, mas aí foi muito mal, porque foi a única coisa que eu achei estranhíssimo. Eles não quiseram que aquela escola continuasse ali, quiseram que aquilo fosse só para música, para as diversas, para música, e as crianças que estavam ali tiveram que ir para uma escola perto, mas que podiam ir lá frequentar a aula de música, mas deixou de ser o ensino integrado como era naquela altura. Foi um efeito colateral do 25 de Abril. Um trauma que eu posso-vos contar que o meu filho teve um bocado, porque o facto de nós termos decidido que eu vinha para a legalidade, para Portugal com ele, e que o pai ficava na clandestinidade, teve como resultado que o nosso casamento acabou, não é? E ele ficou, portanto, tinham os dois pais juntos e os pais ficaram separados, mesmo depois do 25 de Abril e mesmo depois de tudo. Mas penso que nós fomos inteligentes e que o punhamos sempre em primeiro lugar, e isso aconteceu, que a relação com o pai dele foi sempre muito boa, nós estávamos todos juntos no Natal, portanto tivemos uma data de coisas que muitas famílias não fazem, não é? E que fez com que isso compensasse, de certo modo, a separação dos pais. Mas foi também outro dano colateral da nossa separação por motivos da escola dele, não é? Foi porque acabámos depois de nos separar, cada um foi para a sua vida e pronto. E acabámos por nos separar. Mas sempre amigos até à morte dele, que foi há uns anos. Tinha consciência de que a volta para Portugal seria uma... Tinha consciência que podia acontecer, tinha consciência, mas podia também não ter acontecido, não é? Mas tinha consciência que a separação... nós aqui ainda nos encontramos algumas vezes, casas de ponto de apoio do partido, uma vez em Sines, outra, mas eram encontros muito esporádicos e normalmente as pessoas, sobretudo as que estão mais do que eu, não é? As pessoas que ele na clandestinidade, faz muita falta ter um companheiro ou uma companheira, não é? A pessoa sozinha, aquilo é violento, não é? É um período muito... viver na clandestinidade é muito violento. E sem ninguém é duplamente violento, não é? Porque nós sempre nos acompanhamos, há ali estarmos reunidos em família e sobretudo com uma criança, e aquilo torna as coisas um bocadinho mais leves. Aconteceu-me uma coisa que eu não estava muito à espera. Foi quando cheguei a Portugal, não senti este país como meu. Eu tive 9 anos no exílio, não é? E eu não sabia que isto me ia acontecer e teria jurado a pés juntos que não me ia acontecer. Mas não, aquela rua já não era a minha rua, aquela casa já não era a minha casa, estava muito desintegrada. Não, a família, pronto, era a família, mas já não conhecia os filhos pequenos dos meus irmãos quer dizer, havia ali um desfazamento muito grande. E eu levei tempo para voltar a integrar-me.
e voltar a sentir que Portugal era meu, Lisboa era minha. Levou tempo, mas depois, quando voltou, voltou e cá está. Pronto, nós explicámos muito bem que isso ia acontecer, não é? Dentro da linguagem que ele tinha na altura, não é? E tentámos foi dar-lhe ocupações que compensassem de certo modo essa grande limitação, não é? E sobretudo ele só ia à rua quando eu ia às compras, não é? Não era um miúdo que pudesse ir brincar para a rua, ou não podia, não é? E foi isso, foi uma tentativa muito grande de superar isso através de coisas que fazíamos com ele. Nós estávamos constantemente a pensar nisso e livros para desenhar, e agora fazes um desenho sem ser no livro, e plasticina, vamos fazer um castelo, e vamos fazer... Quer dizer, estávamos sempre a inventar coisas para estimular a imaginação dele e ler histórias. Eu não sei se tem a ver com isso. O meu filho hoje lê, quer dizer, não sei se teve um bocado a ver com esse princípio de vida dele. Os livros tiveram sempre uma função e continuam a ter importantíssima na vida dele. E depois o partido normalmente tem os camaradas da legalidade, não é? Ofereciam muitas coisas ao partido, era uma das coisas que era um canal que se abriu muito, não é? E no Natal também davam prendas para os filhos dos clandestinos e não sei o quê, para eles tentarem ter uma vida o mais normal possível. Eu em Praga não tinha... A única pessoa que lá vivia, assim, que eu tinha assim um certo contacto, era uma senhora já idosa, muito simpática, que... eu sou de estatura baixa, não é? Como se vê. Nós também. Como se vê, mas as checas são altíssimas. E então, eu para comprar roupa, comprava na loja infantil. E quando engravidei, não dava para a loja infantil porque não havia crianças grávidas. Então, essa senhora foi muito, muito simpática e fez-me os fatos de grávida para eu caber lá dentro. Foi assim uma pessoa que me apoiou de facto nessa ocasião. Mas o resto eu não estava mesmo só. Era aquele núcleozinho, não é? Acho que eu desde muito cedo, e talvez a experiência do meu pai, e a prisão dele, eu achei que este mundo, que este Portugal cinzento era de facto cinzento, não é? Não ter acesso a revistas estrangeiras, nem a certos livros, os filmes censurados, e eu pensei, só tem interesse viver se eu puder ser um grãozinho, não é? Sou um grãozinho, mas que ajude a derrubar isto, ajude a que o mundo seja diferente. E depois viajei, e depois em Paris era tudo tão diferente. Nós íamos para o cineclube e víamos filmes uns atrás dos outros, e era tudo tão mais alegre, não é? E Portugal era triste. E a minha vida só fez sentido por ter conseguido ser um grãozinho da engrenagem, não é? Ter ajudado a que o 25 de Abril, no fundo, se fizesse, porque todos os que trabalhámos, todos os que éramos antifascistas e resistentes, não é? Ajudaram a que depois os capitães de Abril fizessem a Revolução. E foi o meu papel, foi com tudo o que eu sabia e podia, ajudei a que isso se fizesse. Mas sou um grãozinho, quer dizer, é uma vida muito... Há pessoas que realmente têm outra experiência de vida, não é? Mas pronto, mas foi o que eu pude fazer e queria fazer.
Acho que a vida não fazia sentido sem isso.